A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia a você que acordou nessa manhã para participar da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, 25 de dezembro, 25 de dezembro, uma data muito importante, o nascimento do nosso Salvador. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, no dia 25, para compartilhar com vocês uma porção da palavra do nosso Senhor. Então, Feliz Natal a todos, que Cristo possa nascer em seu coração, que ele seja realidade viva em seu coração. Então, vamos orar para nós começarmos a nossa aula. Senhor Deus, nós clamamos a Ti nesta hora, Senhor Deus, e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, nascer verdadeiramente, ó Pai, em nossos corações, que o Senhor possa nascer, ó Pai, no coração de quem está assistindo, ó Pai, esta aula, Senhor Deus, nesta manhã. Senhor Deus, que o Senhor seja realidade em nossa vida em todas as áreas, Senhor Deus. Ó Pai, como a aula de hoje, Senhor Deus, vamos aprender sobre sabedoria, Senhor Deus, que possamos alcançar, ó Pai, a sabedoria que só vem do Senhor, meu Deus, que só possa nos encher com Teu Espírito Santo. Senhor Deus, seja, Senhor Deus, a nossa fonte de conhecimento, a nossa fonte de sabedoria, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, trilhar no caminho, ó Pai, rumo à Tua eternidade, Senhor Deus, para nos encontrarmos com o Senhor nas mansões celestiais. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, 25 de dezembro, essa é a nossa última aula do trimestre, a nossa última aula do ano. Então, foi um ano muito legal, vocês aprenderam diversas coisas. E vamos revisar, então, o que vocês aprenderam nesse trimestre. Vamos aqui para o slide. Vocês viram, na primeira aula, que vocês são filhos de Deus, vivendo como filhos de Deus. Então, essa foi a aula principal dessas 13 lições, porque nós precisamos entender que nós somos realmente filhos de Deus, que nós somos criados por Deus, Deus nos criou para o louvor da sua glória. E se eu entendo essa primeira aula, eu consigo compreender todas, porque eu passo a me amar, né, compreendendo que é amor próprio. Você passa a cuidar de você, cuidando-se por inteiro. Você aprende a fazer boas escolhas porque você é filho de Deus. Você passa a ter o caráter cristão, ter o caráter de Cristo, porque você é filho de Deus. Você começa a conviver melhor em família, porque você entende de onde você vem, de onde é a sua origem, e você começa a entender melhor como conviver melhor em família, como construir boas amizades, porque você é filho de Deus, então você vai conviver com aqueles que são de Deus, e Deus vai te direcionar. Você começa a entender o que é amar ao próximo. Então você é filho de Deus, o próximo é filho de Deus também. Então você vai amar o próximo, aquele que não se converteu ainda, você vai amar ele para que ele possa se converter, para que ele possa conhecer ao Senhor. Por você ser filho de Deus, você começa a entender o que é misericórdia e a praticar misericórdia. E você é filho de Deus, então você vai para a igreja, porque a igreja é o lugar onde todos os filhos de Deus se reúnem, se ajuntam para adorar o nome do Senhor, para buscar a face do nosso Senhor. Se você é filho de Deus, você começa a honrar ao seu Criador e começa a cuidar das coisas que Ele criou, porque você é filho de Deus, você é obediente, e você entende que você tem uma missão. Você é filho de Deus, você tem uma missão. Você deve ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então você é filho de Deus, você tem uma missão. Você não veio aqui para essa terra a passeio, você tem uma missão, você tem uma batalha, você tem algo a cumprir. Então, o ide a todos os povos e pregai o Evangelho. Então, você é filho de Deus, você precisa cumprir o ide. E por último, na aula de hoje, você é filho de Deus, você vai entender o valor do conhecimento e da sabedoria. Toda sabedoria, ela provém de Deus. Deus é a fonte de toda sabedoria, e se você é filho de Deus, você precisa buscar por isso, para você alcançar essa sabedoria. Então, vamos para a nossa introdução. Hoje nós vamos partilhar, como falei, o valor do conhecimento e da sabedoria. Quando nós falamos sobre conhecimento, sobre sabedoria, sobre inteligência, logo as pessoas, o mundo, principalmente na área acadêmica, principalmente na escola, as pessoas nos taxam de bitolado, de cegos, falam que a religião é o ópio do povo, que o cristianismo precisa ser extirpado, precisa ser acabado para que o povo fique livre. E não é bem assim.
Tipo assim, as pessoas que falam isso são pessoas que têm o coração caído, são pessoas que não conhecem o nosso Salvador. A Bíblia, ela não é contra a ciência. A Bíblia, ela fala da ciência. Dentro da Bíblia você vai encontrar ciência. Dentro da Bíblia você vai encontrar áreas de exatas, de humanas, biológicas. Está tudo ali na Bíblia. A Bíblia é um livro completo. A Bíblia não é contra a ciência. A ciência testifica que o nosso Deus ele é real, que ele existe. Se você for ler a Bíblia e procurar na ciência, mas com um coração justo, não com um coração já pensando, eu vou, igual a maioria dos cientistas fazem, eu vou pesquisar para tentar derrubar o cristianismo, contra o cristianismo. Se você tem um coração, não, vou ter um coração justo, quero saber a verdade, você vai enxergar que as evidências científicas, evidências arqueológicas, o que é relatado na Bíblia sobre a fauna, sobre a flora, sobre os acontecimentos naturais que teve durante toda a humanidade, isso tudo foi real e é científico. Na faculdade, muitas pessoas têm tudo como cultural. Não, cristianismo não é cultura. Cristianismo é religião. Tudo pode ser cultura, menos cristianismo. Não é bem assim. Cristianismo é cultura. Aliás, é a principal cultura. O Ocidente todo foi criado a partir do cristianismo. Ele se solidificou, ele é o que é hoje, fora as partes que se desviaram, mas a base sólida do mundo ocidental, ela só é sólida por causa do cristianismo. As leis foram criadas por causa da Bíblia, por causa do cristianismo. Como o pastor tem pregado aí nas quartas-feiras sobre escravidão. A escravidão só acabou por causa do cristianismo. Então, o cristianismo é cultural, o cristianismo é ciência. Então, se um professor na sua escola chegar e falar, não, o cristianismo é religião. Não, o cristianismo é cultura. Faz parte da nossa cultura, o cristianismo. Grandes homens e mulheres usaram a sua inteligência e conhecimento para honrar a Deus. Então, assim como nós temos cientistas, intelectuais, de todas as áreas de conhecimento que batalham contra a Bíblia, nós temos também do outro lado cientistas intelectuais em todas as áreas que testificam através das suas pesquisas que Deus é real e usam a ciência usam a Bíblia e mostrar que a ciência está dizendo isso e na Bíblia está correto. Então, seja em qualquer área, a Bíblia ela está sempre correta. Se você tiver um coração justo e honesto para comparar, sem ser tendencioso para um lado para o outro, você vai ver, opa, a Bíblia está certa. Então, Bíblia é ciência, Bíblia é cultura, Bíblia é inteligência, sabedoria, e pronto, não tem discussão sobre isso. E esses cientistas, como Newton, usaram a ciência para solidificar, para defender a sua fé também. E vocês, adolescentes, vocês possuem habilidades intelectuais que podem ser usadas para honrar a Deus. Nós precisamos consagrar os nossos dons a Deus. Cada um de nós tem um tipo de habilidade. Cada um de nós tem uma habilidade que pode ser usada para o reino de Deus. Mas eu te pergunto nessa manhã, como andam as suas escolhas? Porque você tem habilidades que você ganhou quando nasceu, você herdou geneticamente dos seus pais, dos seus antepassados. Tem habilidades que Deus colocou em você no seu nascimento. Você tem habilidades que você já vem construindo ao longo da sua vida e você vai continuar construindo essas habilidades, mas para você continuar construindo essas habilidades, você precisa de escolhas. Então, como anda a sua escolha? Como anda a sua escolha, por exemplo, para o IFES? Você pensou, não, estou terminando o 9º ano, eu vou fazer o IFES porque eu quero me capacitar, eu quero estudar numa boa instituição de ensino para eu honrar a Deus através das minhas capacidades intelectuais. O vestibular está longe para vocês ainda, daqui a 3, 4 anos, mas você tem que começar a pensar agora. Como que eu vou honrar a Deus através da minha graduação? A sua graduação, ela precisa honrar o nome do nosso Criador. Curso técnico, vou fazer um curso técnico para entrar no mercado de trabalho. Escolha alguma coisa que vai honrar o nome do Senhor. E isso tudo pautado em oração. As suas escolhas, elas, como eu falei na aula sobre caráter, elas são pautadas por oração.
Então você precisa orar e buscar a Deus. Com o que você quer trabalhar quando se tornar adulto? Você já pensou nisso? Você precisa pensar desde agora. Mesmo que você pense uma coisa agora e lá na frente Deus te direciona para outra, o seu planejamento ele começa agora. Como será seu futuro profissional? Como será o seu futuro conjugal? Então, isso tudo você precisa de inteligência, precisa de conhecimento e precisa de sabedoria que vem de Deus para você saber escolher o melhor caminho. E o melhor caminho é o caminho que agrada a Deus. O ano ele está acabando. Eu sou professor do ensino fundamental e é triste chegar no final do ano e ver vários e vários alunos de recuperação, outros já estão praticamente reprovados e, pasmem vocês, grande parte deles são filhos de crentes. Era para ser o contrário, né? Era para nós darmos o exemplo de uma vida de estudo, de dedicação, mas não, os filhos de crentes, lá, acho que metade dos alunos, estão reprovados, estão de recuperação. Como anda a sua vida na escola? O seu testemunho? O seu testemunho não é só você não se misturar com aqueles indivíduos que estão indo no mau caminho. O seu testemunho está nas suas notas. Você precisa testemunhar para o seu professor que você é diferente. Então você precisa buscar de Deus inteligência, precisa buscar conhecimento e a sabedoria para você usar esses conhecimentos e ter uma boa nota na escola. E chegar no final do ano, professor, essa pessoa, esse rapaz, essa moça, ele é diferente. Há algo de diferente nele. Olha as notas dele, ele é diferente, ele não se mistura com os bagunceiros, ele não se mistura com aqueles que estão indo para o caminho errado, ele não está preocupado em namorar, porque vocês não estão nessa idade, não está preocupado em namorar. A maioria dos alunos estão preocupados em namorar, e aí se perde nisso daí, as emoções ficam todas bagunçadas. Vocês não vão focar, não. Eu preciso estudar agora é a hora de estudar, para eu ter um futuro diferente, para eu honrar a Deus através das minhas notas. Suas notas, elas glorificam o nome do Senhor. Você pode cultuar a Deus com as notas que você tem na escola. E, às vezes, aí você pode pensar mais, nós vivemos uma geração inteligente. E, às vezes, parece que nós vivemos uma geração que é muito inteligente. Você vai falar assim, não, mas olharmos a evolução dos equipamentos tecnológicos, da medicina, da tecnologia, nós somos uma geração inteligente. Não, não são. A nossa geração é uma das gerações que tem um déficit de inteligência enorme, enorme. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na minha época, na pré-escola, primeiro ano, o aluno já sabia ler e escrever. Hoje os alunos vão chegando no quarto, quinto, sexto ano, às vezes sem saber ler e escrever. E aí, se lá no terceiro, quarto, ele não sabe escrever, o que vai ser do futuro desse indivíduo? Então, nós somos uma geração tecnológica. Temos tecnologia, e essa tecnologia, por facilitar a nossa vida, nos deixa preguiçosos. Então, não se enganem, nós não vivemos uma geração inteligente, nós vivemos uma geração tecnológica. Aí, essa tecnologia, quem criou ela, sim, são pessoas inteligentes. Mas quem está consumindo, não. A maior parte não é. Então, vocês precisam repensar. Opa, eu estou consumindo isso, mas estou consumindo isso com inteligência, conhecimento e sabedoria? Então, vocês podem mudar a realidade de vocês. Vocês podem deixar de ser os consumidores dessa tecnologia, que estão deixando vocês preguiçosos, e se tornarem os produtores dessa tecnologia. Então, repense, vocês precisam ser cabeça, não cauda. Vocês são filhos de Deus. Como diz lá na primeira aula do trimestre, vocês são filhos de Deus. Então, as escolhas de vocês precisam refletir o Criador de vocês. Como falei, todos nós temos habilidades, e hoje nós vamos aprender sobre essas habilidades e como elas podem ser usadas para o reino de Deus, ou para o benefício próprio. Eu uso a minha habilidade, primeiro, para honrar a Deus. Eu vou usar para benefício próprio. Né? Eu vou cuidar da minha família, eu vou ter a minha casa, vou ter o meu carro. E as minhas finanças, elas abençoam a obra de Deus também. E para o próximo. A minha inteligência, meu conhecimento e minha sabedoria, ela precisa abençoar o próximo também. Vocês viram nas outras aulas. Misericórdia, vocês aprenderam sobre misericórdia, vocês aprenderam sobre amor ao próximo. Né? Vocês aprenderam que tem que estar na igreja cultuando. A igreja precisa, não que Deus precisa, mas para a igreja andar, Deus nos deu capacidade de nós investirmos na obra.
Então, isso tudo você vai usar o quê? Com a sua inteligência, conhecimento e sabedoria. Ok? Então, antes de nós irmos para o tópico 1, nós vamos fazer a nossa leitura bíblica e vamos ler os textos que a revista indicou para lermos durante a semana e ver como isso se aplica em nossa vida. A leitura bíblica de hoje está em Daniel, capítulo 1, e diz assim: E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e Ananias a de Sadraque, a de Misael, a de Mesaque, e a de Azarias, o de Abidnego. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento. Agora, eles tinham habilidades, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas Daniel, Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes deu, lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. Então, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os nomes foram mudados. Eles se tornaram inteligentes 10 vezes mais do que os jovens da geração deles lá na terra dos caldeus. Como que eles conseguiram isso? Nós vamos ver na aula. Na leitura de segunda, e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Então, Moisés, ele estudou, ele se aplicou, ele correu atrás, ele aprendeu. Tá? Ele estudou. Então, estudar é necessário. Na terça-feira, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, e em todo lavor, para elaborar projetos de trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Então Deus chamou eles para exercerem as suas habilidades para honrar o nome de Deus dentro do templo. Então as nossas habilidades, elas precisam servir ao nosso Senhor. Quarta-feira, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, você quer ser sábio, você precisa buscar a Deus e você precisa ter o temor do Senhor na sua vida. Se você não tiver o temor, você pensar em tudo que você vai fazer, pensar no seu Criador, você vai ser um louco. Você vai ser um louco, porque os loucos desprezam a sabedoria. Se você despreza o temor do Senhor, você não tem sabedoria, então você é um louco. Então, observe, é uma escadinha. São condições, são escolhas. Então, você precisa escolher ter o temor do Senhor para você alcançar essa sabedoria. Porque a sabedoria serve de defesa, como a defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida a seu possuidor. A leitura de quinta-feira. Então, a sabedoria ela vai te dar vida. Ela vai trazer diversos benefícios. E um deles, ela vai te dar vida. Vida aqui, você vai viver próspero, com saúde, viver com paz, com segurança, e você vai ter vida na eternidade, junto com o nosso Senhor. Sexta-feira, falou Daniel, dizendo: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece que está em trevas e com ele mora a luz. Então, Deus é o detentor de toda a sabedoria. E ele dá sabedoria, você está buscando, ele vai te dar.
Se você está buscando sabedoria, você já está caminhando para ser sábio. Entendeu? Então você precisa buscar e ele vai te dar sabedoria, vai te dar conhecimento. No sábado, e se algum de vós tem falta, se você tem falta de sabedoria, nossa, eu não sou. Você é humilde para olhar para dentro de você. Eu não tenho sabedoria, Senhor. Eu não tenho. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e lhe será dada. Então Deus, ele tem prazer quando nós pedimos, fazemos esse tipo de oração. Ele tem prazer em nos dar, porque ele sabe que se nós tivermos sabedoria, nós vamos servir melhor no reino, nós vamos ser servos obedientes, e o reino, ele vai avançar. Então nós precisamos pedir sabedoria, e Deus, ele dá. Ele não vai dar assim, não, vou dar só um pouquinho de sabedoria. Não, ele vai despejar sabedoria sobre você. Então peça, em todas as suas orações, peça, Deus, eu preciso ser sábio. Deus, me dê sabedoria. E no domingo, é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Então o entendimento e sabedoria vêm de Deus e nós precisamos buscar isso. Ok? Então vamos para o nosso tópico 1, como se encerra o versículo do domingo. Deus é a fonte de toda a sabedoria. A sabedoria, ela vem de Deus, ela está ligada a princípios. Se você quer ter sabedoria, você precisa ter o temor do Senhor. Sem o temor do Senhor, você não terá sabedoria, ok? Então, precisa buscar ao Senhor. E você precisa conhecer quem é o seu Deus. Nós falamos ali de Daniel e seus amigos, eles conheciam, eles tinham o temor do Senhor, eles sabiam quem era o Deus de Israel, por isso eles fizeram aquela escolha. Se eles não conhecessem quem era o Deus de Israel, eles iam se misturar ali com os caldeus, iam se desviar, mas eles conheciam quem era o Deus de Israel e eles tinham o temor do Senhor. O conhecimento, ele não é um inimigo da fé. Então nós devemos buscar conhecimento, devemos estudar, devemos ler, devemos buscar conhecimento. As Escrituras nos ensinam a buscar conhecimento, nós devemos buscar conhecimento. E ela vem de Deus também. Então, a inteligência e o conhecimento, ela pode ser adquirida aqui, tanto para o ímpio quanto para o servo do Senhor. A Bíblia fala que o sol nasce para o justo e para o injusto. Então, se o injusto ele estudar, se ele se aplicar, ele vai ter inteligência, ele vai ter conhecimento, ele vai conhecer. Mas ele não vai ter sabedoria, porque esse tipo de sabedoria ela só vem de Deus. Então, por que Daniel e seus amigos se tornaram 10 vezes mais inteligentes? Os caldeus, quando eles chegaram lá na Babilônia, eles foram escolhidos porque eles eram inteligentes, né? Vocês vão ver aí, no caso de Daniel e seus amigos, eles foram levados para a Babilônia. Por quê? Por causa do físico, não podia ter defeito, então eles cuidavam da sua parte física, eles tinham inteligência e eles tinham instrução. Então, eles já eram aplicados quando eles estavam lá em Israel. Nabucodonosor manda lá, pegam os melhores jovens, adolescentes que tem lá em Israel e traz para servir aqui no meu palácio. Então, eles foram lá e escolheram a dedo os mais inteligentes. Então, eles eram os mais inteligentes de Israel. Quando chegou na Babilônia, eles eram inteligentes. Lá tinham outros jovens que eram inteligentes também, eram aplicados. Por isso, eles estavam lá no Palácio do Rei para também serem treinados para servir. E esses jovens que estavam no palácio, os caldeus, eles estavam na frente de Daniel e seus amigos, porque era a cultura deles, era a região deles, era o povo deles. Eles já conheciam Daniel e seus amigos. Eles iam ter que aprender sobre tudo aquilo que aqueles jovens caldeus já tinham vivido. Mas a capacidade intelectual era a mesma. Eles tinham mais conhecimento, eles conheciam mais sobre os caldeus do que Daniel e seus amigos. Então, quando Daniel chega lá, e seus amigos, e escolhe não se contaminar, porque a comida que era oferecida era uma comida que era sacrificada aos ídolos, era oferecida aos ídolos, e era uma comida que ia fazer mal para eles, para o físico dele. Então, nós vamos honrar o nosso Deus, não vamos contaminar com essas iguarias, essas comidas que são oferecidas a ídolos, e nós vamos cuidar do nosso físico para que nossa mente seja sã. Né? Tem acreditado, corpo são, mente sã. Então, eles escolheram, primeiro, honrar a Deus, não se contaminando, e a cuidar
deles e foram estudar, eles não pararam de estudar. Quando Nabucodonosor chama eles novamente, lá depois de 3 anos, eles eram 10 vezes mais inteligentes do que os caldeus. Por quê? 3 coisas. A primeira coisa, honraram a Deus, né? A primeira coisa é você honrar a Deus, você escolher a Deus independente do que possa acontecer com você. Então você vai escolher primeiro honrar a Deus. Segundo, eles cuidaram da sua mente e cuidaram do seu corpo. Eles foram estudar, foram se aplicar às leis, à cultura dos caldeus, o idioma. Eles procuraram estudar. Eles procuraram estudar. Né? Eles foram instruídos e se aplicaram. Assim, não é, por exemplo, hoje. Você vai na escola, o professor ensina alguma coisa no quadro, você chega em casa, vai jogar videogame, vai jogar bola, vai fazer qualquer outra coisa, vai dormir, menos estudar aquilo que o professor te ensinou. Você vem para a igreja, tem as aulas de quarta-feira, tem o culto à noite, você assiste, chega em casa, você não aplica, você não assiste uma pregação, você não faz nada, não vai entrar na sua mente, não vai entrar no seu coração. Então, Daniel e seus amigos, eles foram aplicados, eles cuidaram do físico e cuidaram da mente. E terceiro, por eles terem feito essas 2 coisas, Deus os abençoou. Deus deu a eles inteligência a mais do que os caldeus tinham. E eles foram tão abençoados que Daniel se tornou ali dos 3 principais governantes. Ele governava 120 cidades. Deus deu livramento a eles. Vocês lembram lá da fornalha, da cova dos leões, a visão que Daniel interpretou. Daniel foi um homem assim, tão dedicado, tão obediente a Deus, que Deus revelou os últimos acontecimentos que vão acontecer em nosso tempo, no futuro, revelou lá Daniel lá atrás. Por quê? Porque ele se aplicou. Então ele tinha inteligência, conhecimento, sabedoria, porque ele escolheu fazer da forma correta. Agora vamos para o tópico 2. Uma das características da sabedoria é que ela vem acompanhada de prudência e bom senso. Nós devemos buscar e adquirir inteligência e sabedoria. Um exemplo disso é Salomão. Olha o que ele diz aqui no nosso slide. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Não abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Então, adquire sabedoria. Sabedoria vem do alto, que vem de Deus. Adquire inteligência, é estudar, é sentar ali, colocar os neurônios para funcionar e estudar. E não te aparte da palavra da minha boca. Qual a palavra da boca de Deus? É as Escrituras. Você precisa se aprofundar nas Escrituras, precisa ler, precisa ter um devocional diário com Deus através das Escrituras. Se você não abandonar isso, Deus te guardará e Ele vai te proteger. Em Provérbios 16:16 diz assim: como é melhor adquirir a sabedoria do que ouro. Então, a sabedoria ela é mais valiosa do que ouro. Por quê? Porque com a sabedoria você vai conseguir gerir, organizar a sua inteligência e o seu conhecimento. Olha Salomão. Salomão ele assume o reino depois de Davi, seu pai. Era um jovem. E pensa só, você vai governar uma nação. Só ele não precisa de mais nada. Uma nação poderosa. Davi entregou Israel para Salomão, a maior nação daquela época, a mais poderosa. Não perdia batalha, era vitoriosa nas guerras, era rica porque eles recolhiam os despojos da guerra. Humanamente, não preciso mais nada. É só administrar o que meu pai fez. Mas ele foi buscar a Deus. E aí Deus aparece para ele num sonho e fala: o que você quer, Salomão? Pode pedir que eu vou te dar. Ele podia pedir qualquer coisa. Ele podia pedir que os inimigos dele fossem exterminados. Ele podia, vamos viajar um pouco, ele podia pedir: eu quero imortabilidade. Não morrer e ser um rei até os dias de hoje. Ele podia pedir super força, podia pedir o que ele quisesse, mais riquezas, ele podia pedir o mundo todo. Não, eu quero ser o rei de todo mundo e nunca mais perder. Ele podia, Deus pedir, pede que eu vou conceder. Mas ele tinha um coração humilde. Ele não se preocupou só com ele. Ele teve os 3 tipos de preocupação que eu falei lá no início. Primeiro, ele se preocupou em honrar a Deus. Ele preocupou com ele, porque
ele precisava cuidar da família dele, cuidar ali daquilo que o pai deu para ele, e ele precisava cuidar do povo. Então ele pede: Deus, me dê sabedoria. Me dê sabedoria. Através da sabedoria, ele conseguiu honrar a Deus. Através da sabedoria, ele cuidou dele e dos seus, porque ele começa a fazer as melhores escolhas, e ele cuidou do povo. Entende? Então, pedir sabedoria é sempre melhor. Então, nós podemos fazer como Salomão e pedir sabedoria do Senhor, como nós lemos num dos slides, porque ele é fonte de verdadeiro conhecimento. A falta de conhecimento, ela é perigosa e ela pode causar muitos males entre o povo de Deus. Já pensou? Se nós tivéssemos um pastor que não fosse sábio, que não tivesse sabedoria, a igreja, nós não estaríamos nesse local. Quando eu cheguei aqui na igreja, irmãos, a igreja era um pouquinho de gente, não tinha nem 50 pessoas. Hoje, só de criança, nós temos 150. Então, a igreja cresceu, a igreja prosperou, vidas estão sendo alcançadas para a glória de Deus, porque o pastor Jairo escolheu honrar a Deus. E Deus deu a ele sabedoria para gerir esse povo, para nos conduzir até aqui. Então, agora, um líder que não é sábio, ele destrói. Ele destrói. A inteligência, sem a sabedoria, ela pode ser um malefício. Ela deixa de ser um benefício e passa a ser um malefício, porque você acaba usando ela de forma errada. E aí em Tiago 1,5 diz assim: a sabedoria que nós precisamos tem 3 características. Sabia? Ela tem 3 características. Ela é prática, a sabedoria de Deus está relacionada com a vida, mesmo durante os tempos de provação mais difíceis. Esta sabedoria é o instrumento com o qual as provações são superadas. Então a sabedoria te ensina a superar as provações. Ela te ajuda a você compreender o que está acontecendo com você, a escolher o melhor caminho, a entregar a sua vida a Cristo de uma forma que você sabe que Deus vai cuidar de todas as coisas, e a entender que aquilo que está acontecendo é Deus fazendo para que você cresça. E ela vai te dar paciência, ela vai te dar paz, porque você vai ter a sua mente organizada. Ela é divina. A sabedoria de Deus vai além do bom senso. Essa sabedoria começa com respeito a Deus, conduz a vida de acordo com a orientação de Deus e resulta na capacidade de saber distinguir o certo do errado. Então, você tem inteligência. A inteligência não te ajuda a distinguir o certo do errado. Ela te ajuda a entender as áreas de exatas, as áreas de humanas, a você ter o conhecimento. Agora, como você vai usar aquilo, a você discernir se isso é certo ou errado, é só a sabedoria que vai te dar. Olha Salomão. Levaram lá, as 2 mulheres levaram um bebê, o outro havia morrido, uma mãe era verdadeira, a outra era a mãe falsa. Como que ele ia escolher se ele não tivesse sabedoria? Como é que ele ia falar de quem que era o filho? Não tinha como saber, não tinha exame de DNA, não tinha como saber de quem era o filho, mas ele, com a sabedoria divina, escolheu o certo. Fez de uma forma com que a mãe verdadeira se pronunciasse e ficasse evidente que ela era a mãe verdadeira. Porque ela decidiu que não. Eu falei: não, dá para outra mãe. Não precisa cortar a criança no meio, dá para ela. Eu amo tanto ele que não precisa cortar. Então dá a mãe, dá o filho para a mãe que decidiu não cortar a criança, porque ela ama tanto que ela prefere ver o filho com outra pessoa do que ver ele morto. Então, a sabedoria que Deus deu a Salomão fez ele entender todas essas coisas, a olhar situações, a entender as pessoas, a entender relacionamentos. Entende? Então a sabedoria faz você olhar com uma vista panorâmica para as situações da sua vida. E ela é característica de Cristo. Pedir sabedoria significa, em última análise, pedir para ser como Cristo. Não temos que ser imitadores de Cristo, então, para nós sermos imitadores de Cristo, nós devemos pedir sabedoria, porque Cristo é a sabedoria encarnada. Ele é pura fonte de sabedoria. Olha as respostas que você vai ler lá quando eu estou lendo os evangelhos, as respostas que Deus dá quando ele é questionado. Olha como ele era sagaz, olha a mente dele, como era espetacular. Ele tinha inteligência, ele tinha conhecimento e era sábio, mas em modo hard. Então nós devemos pedir para ser como Cristo e ter sabedoria. E o tópico 3, a Bíblia mostra o valor da sabedoria. A inteligência, a sabedoria e o conhecimento e as capacidades técnicas que venham a possuir devem ser consagradas ao Senhor. Então, a sua inteligência, as suas capacidades técnicas, o seu conhecimento e a sabedoria que vai vir de Deus, que você vai buscar,
elas não são para alimentar o seu ego. Elas são para servir a Deus, para honrar o nome do nosso Deus. Então, nesse slide do tópico 3, nós vamos falar sobre o propósito do conhecimento. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Qual é? Honrar a Deus. Como falei, nossa inteligência, sabedoria, conhecimento e capacidade, eles devem servir a Deus. E a revista ela nos dá 4 exemplos. Sifra e Puá, Asaf, Bezalel e Aholiabe e Irão. Então, assim, não importa, irmãos, a sua área de atuação. Não importa se você é um médico, se você é uma faxineira, se você é um advogado, se você é um motorista. Se você, não importa. Você precisa ser inteligente, ter conhecimento, você sabe, independente da sua área de atuação. Independente. Olha Sifra e Puá, elas eram parteiras. Deus usou o conhecimento delas para colocar elas num local que elas pudessem abençoar, que elas pudessem honrar o nome dele. Então, elas estavam lá. O faraó manda matar todas as crianças. Todas as crianças não, perdão. Ele manda matar todos os meninos, né, que nascessem. E elas, por temer ao Senhor, elas escondiam os meninos, falavam que quando elas iam, as hebreias eram muito fortes. E assim que elas davam parto, elas já estavam em atividade. E aí elas foram ali conduzindo aquela situação para manter aquelas crianças vivas, manter aqueles meninos vivos. Então elas tinham conhecimento de realizar o parto, e aí na área de atuação delas, no local de trabalho delas, elas foram sábias, porque elas escolheram temer ao Senhor. Então o temor produziu ali a sabedoria nelas para elas escolherem o que fazer. E através da fidelidade de Sifra e Puá, Moisés nasceu ali. E foi o grande libertador. Deus usou um menino que nasceu lá, que provavelmente pode ter sido, a Bíblia não relata, mas ele pode ter sido beneficiado por essa escolha de Sifra e Puá. E Deus usou as escolhas delas para preservar um menino, e esse menino ser o libertador do povo do Egito. Olha só, como as suas escolhas, às vezes a gente faz uma escolha que parece que não vai ter grande impacto, mas o futuro é que vai dizer. Então, às vezes é uma escolha simples, mas o futuro, essa escolha simples que você fez, ela vai se transformar em algo grandioso. Então, não importa se é uma decisão grande ou pequena, escolha de forma sábia. Nós temos também, aqui na revista, o exemplo de Bezalel e Aholiabe. As Escrituras dizem que o Senhor encheu a Bezalel com seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Então, Deus capacitou Bezalel para o trabalho. No trabalho do tabernáculo, Deus capacitou ele. Então, a inteligência ela pode ser adquirida? Pode. O conhecimento ele pode ser adquirido? Pode. Você se esforça, estuda, pratica, você vai conseguir. Mas Deus pode te dar? Deus pode te dar também. Ele é o Senhor da inteligência e do conhecimento. Então, ele pegou Bezalel, que era um exemplo de servo, e abençoou ele com inteligência e com conhecimento. A mesma coisa ele fez com Aholiabe. Era um mestre de obras e engenhoso artífice. E assim fizeram tudo que o Senhor ordenou a Moisés. Então, Deus capacitou Bezalel e Aholiabe, e eles foram obedientes em realizar o trabalho e foram abençoados, e através da mão deles, Deus produziu o tabernáculo. Então, olha só, o conhecimento ele pode ser adquirido? Pode, mas Deus ele pode te dar também, se você for obediente e buscar ao nosso Senhor. Nós temos o exemplo de Asaf. A Bíblia fala que Asaf era um importante músico e compositor, ele era sacerdote. Ele viveu lá na época de Davi, ele tem 11 salmos lá no livro de Salmos, escritos por ele. E por causa do seu comprometimento com Deus, da sua responsabilidade que ele tinha em executar o seu trabalho, ele foi um dos mais destacados. Né? O pastor pregou esses dias falando sobre os levitas, né? Que eles não eram só músicos. A gente pensava, levita ficava lá tocando o dia todo. Não, eles eram guerreiros, poderosos. Eles iam para a batalha, eles obedeciam ao Senhor, eles cumpriam o que o Senhor falava.
E aí Deus deu a ele sabedoria e inteligência musical. Nós temos múltiplas inteligências. Uma delas é a inteligência musical. Deus deu a ele e ele usou essa inteligência para a glória de Deus, para o louvor na casa de Deus. E nós temos também Irão, já lá na construção do templo com Salomão. Ele foi obediente e Deus dá a ele sabedoria e entendimento para realizar todo tipo de obra de cobre. A sua contribuição foi muito importante na construção do templo. Então Deus dá a ele sabedoria. Ele não estava em Israel. Deus vai lá, Salomão manda chamar, ele é obediente, vem. E Deus dá a ele sabedoria e conhecimento para ele realizar aquelas tarefas. E ele foi obediente em realizar e colocar isso para abençoar a obra de Deus, para ser útil na obra de Deus. Então nós temos aqui 4 exemplos de pessoas que foram usadas por causa do conhecimento que tinha, pessoas que receberam conhecimento, pessoas que tinham sabedoria e já buscavam antes. Deus foi lá e disse, não, eu quero essa pessoa porque ela é cheia de sabedoria e conhecimento. Então nós devemos buscar por quê? Para nós termos instrumentos na mão do Senhor. Então, eu quero concluir a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre conhecimento, inteligência, sabedoria. Mas qual a diferença desses 3? Parece que é a mesma coisa, né? Inteligência, conhecimento e sabedoria parece que é a mesma coisa, mas não é. Eu fui buscar o significado de cada uma e diz assim, ó, conhecimento é a informação que foi analisada, compreendida e incorporada. Então, conhecimento, você parou, analisou, entendeu, seu intelecto absorveu, que dali você incorporou, e é o resultado alcançado pelos estudos e experiências. Então, a experiência que você tem ao longo da sua vida e aquela que você consegue através do estudo se transforma em conhecimento. Já a inteligência significa desenvolver e aprofundar os conhecimentos e habilidades. A inteligência pode ser alcançada pela prática. Então, a inteligência, você tem um conhecimento, você tem uma habilidade, você vai aplicar aquilo naquela determinada área, uma área específica. Então, a inteligência é matemática, inteligência artística, interpessoal. Você ganhou experiência ao longo da sua vida, você estudou, você vai se tornar inteligente porque você vai dominar cada área, seja ela na área de letras, humanas e por aí vai. E sabedoria? Então, o que é sabedoria? Sabedoria significa você pegar o seu conhecimento, aquilo que você adquiriu, que você absorveu, a inteligência que você ganhou e usar isso da melhor forma possível. Sabedoria significa compreender e como utilizar tudo isso adequadamente. É saber usar a sua inteligência e conhecimento para coisas boas, da forma correta, para honrar a Deus, para abençoar o próximo. Você viu na primeira aula do trimestre, você é filho de Deus, então você precisa usar suas habilidades para honrar a Deus, para abençoar o próximo e para abençoar você mesmo. Então busque a Deus, tenha esse propósito na sua vida de você ser uma pessoa sábia e de você buscar isso através dos seus estudos, através do esforço também, da prática diária. Eu marquei aqui alguns pontos. A gente pensa às vezes que idade significa sabedoria, não. Vocês vão envelhecer, vocês vão crescer. Não, quando vai ficando mais velho, vai se tornando mais sábio. Não, não é assim. Sabedoria, ela vem de Deus. Eu posso ter uma criança de 10 anos que busque a Deus e ela vai ser mais sábia que um idoso de 80 anos, de 60 anos, do que um adulto, porque a sabedoria vem de Deus. Então, não quer dizer que você vai ficar mais velho, que você vai ficar mais sábio, não. Quanto mais você ora, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais sábio você vai se tornar. Os sábios, eles lidam melhor com frustração do que os inteligentes. O inteligente, ele se frustra, porque ele não consegue colocar em prática aquilo que ele estudou. Já o sábio, não. Ele entende as situações, ele entende melhor tudo o que está acontecendo. E aí, quando ele se frustra, quando acontece uma coisa, poxa, isso daqui não deu certo. Mas por que não deu certo? Ele vai repensar. Não deu certo por causa disso, disso, disso. E ele vai ter contentamento, porque a sabedoria vai produzir em você contentamento. Então, os sábios, eles não vão se frustrar como os inteligentes. Então você vai ter uma vida mais calma, com paz, mais feliz, porque você vai entender os propósitos de Deus em todas as situações. A sabedoria te leva a decisões melhores, como eu acabei de falar. Ela vai te ajudar a escolher, fazer escolha profissional, escolha acadêmica, escolha conjugal,
escolha do seu dia a dia, tudo o que você vai comer, como você vai se vestir, tudo, parece bobeira, né? Mas até o que eu vou vestir para você se vestir corretamente, você tem que ser sábio, senão você vai acabar, no caso das meninas, escandalizando através da sua roupa, vai se vestir de uma forma inadequada, os meninos também, porque modéstia também se aplica aos homens. Então, em tudo, seja comer, seja beber, a Bíblia fala que nós temos que fazer para a glória de Deus. E se você tiver sabedoria, você vai fazer para a glória de Deus, porque você vai saber escolher da forma correta. A inteligência, ela pode fazer o mal. Eu sou inteligente, então eu só vou fazer coisa boa. Não. A gente tem aí na história centenas de relatos de pessoas que eram extremamente inteligentes, que usaram a inteligência para o mal. Então, a inteligência, sem a sabedoria, ela pode ser prejudicial. A pessoa ela pode usar a sua inteligência para prejudicar outras pessoas. Você vê às vezes aí, por exemplo, vamos dar um exemplo, alguém que seja chefe do tráfico. Ele não se tornou chefe do tráfico à toa. Ele deve ser uma pessoa extremamente inteligente para gerir tudo que está acontecendo lá, mas ele está usando a inteligência para uma coisa ruim. Agora o sábio não, o sábio ele vai escolher pegar a sua inteligência, eu vou pegar isso que eu sei e vou aplicar isso para agradar meu Deus, para abençoar o próximo. Então a sabedoria, ela sobrepuja a inteligência. Às vezes a pessoa não é tão inteligente, mas tem sabedoria, ela vai saber fazer melhor as coisas do que quem é extremamente inteligente. O pastor fala direto nas pregações. Às vezes a pessoa tem um doutorado, um pós-doutorado, a pessoa estudou, leu tudo que podia ler, mas na hora de escolher uma coisa simples, ela não consegue escolher. Ao invés de enxergar uma coisa que é óbvia, ela não consegue enxergar, porque falta sabedoria. Então, inteligência, se ela não estiver aliada à sabedoria, ela pode destruir você. A sabedoria conduz a pessoa a uma postura mais otimista. Você vai olhar a sua vida com outros olhos, porque você vai entender. A sabedoria faz você entender de quem você é filho, de onde você veio, para onde você vai. Você vai olhar para as situações da vida de uma forma mais otimista. E a ser contente em Deus. A sabedoria vai produzir em você contentamento e vai produzir em você fé, porque você vai entender melhor tudo o que está acontecendo com você. Há muitas pessoas inteligentes, seja ele ímpio ou servo. Como falei, o sol nasce para o justo e para o injusto. Ela pode ser adquirida se a pessoa se esforçar. Mas como que fulano conseguiu isso? Ele é ímpio. Não tem diferença nenhuma. Inteligência e conhecimento pode ser adquirido se você estudar. Se o ímpio estuda e você não, você vai se dar mal. Ele não, ele estudou, ele fez a parte dele. Entende? Então, não é porque você está na igreja que você vai ficar na frente de tudo. Não, você tem que se esforçar para conseguir. Mas a inteligência e o conhecimento, ele está na esfera da alma. Na esfera do intelectual, da mente. Mas a sabedoria, ela vai muito, muito além disso. A sabedoria é a inteligência experimentada. Ela é prática. A sabedoria, ela não está só na esfera da alma, ela está na esfera do espírito. Onde estão a consciência e a comunhão, é onde Deus se conecta conosco, onde o Espírito Santo se conecta conosco. Então a sabedoria, ela está no Espírito. Você precisa ter espírito de sabedoria, é um dom de Deus, você precisa buscar isso. É um relacionamento prático com Deus, é um relacionamento de Deus e o homem. A sabedoria, ela se encarnou. A sabedoria, ela veio ao mundo, ela se encarnou na pessoa do nosso Senhor Jesus. Ela morreu para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Mas ela ressuscitou no terceiro dia para que nós pudéssemos crer que nós temos uma vida eterna. Para nós pudéssemos desfrutar das bênçãos espirituais e bênçãos físicas. Então a sabedoria é o nosso Senhor. Ele quer nascer, como hoje no dia do Natal, ela quer nascer no seu coração. Deus quer que você seja um adolescente, um moço, uma moça sábia. Ela quer nascer no seu coração, através da pessoa do Senhor Jesus. Ela ressuscitou, como falou, e ela deixou um Consolador, que é o Espírito Santo, que quer nos encher do Espírito de sabedoria, para nos relacionarmos com Ele, para que Ele possa nos ensinar a sermos sábios, para glorificarmos o nome do nosso Deus. Hoje mesmo, nessa manhã, você pode experimentar coisas extraordinárias de Deus. Deus também lhe deu capacidades para fazer a diferença.
Deus deu inteligência, conhecimento, e nesta manhã Ele quer lhe dar sabedoria para você fazer diferença no seu lar, fazer diferença na sua escola, quando você se tornar um adulto, fazer diferença no seu local de trabalho. Quando você for constituir uma família, que a família que você vai constituir, ela faça a diferença porque você é uma pessoa sábia. Então, descubra em oração, em comunhão em Deus, o seu chamado. Deus tem um chamado para cada um de vocês, adolescentes. Deus tem um chamado para cada um de vocês. Use o seu conhecimento e inteligência a serviço do nosso Deus. Agora nós vamos para um momento muito importante da nossa EBD, o momento da oferta. Separe aí a sua oferta. A Amanda vai colocar um louvor para nós escutarmos. Como falei, servir ao Senhor através das nossas finanças é uma escolha sábia, então já começa a ser sábio. Também nas ofertas, você pode ofertar ao Senhor. Deus, Ele não precisa do seu dinheiro, mas Ele escolheu que nós usássemos os nossos recursos para abençoar a obra de Deus. Então, nós temos aqui a igreja, nós estamos na campanha dos 1000 valentes. Deus não escolheu esse ponto aqui para essa igreja à toa. Ele colocou nós no alto de um monte para que a glória dele fosse vista por esse bairro, por este município. Então você pode contribuir para que essa obra cresça, para que nós continuemos pregando o evangelho de Deus, que corações sejam alcançados, mas para isso Deus escolheu que você participe com suas finanças. Aproveite então o período desse louvor que será tocado e honre ao Senhor com suas finanças. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida, a salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por suas vidas. Glória a Deus por tudo isso que nós estudamos durante esse trimestre. Estamos findando o ano. Hoje à noite eu quero fazer um convite. Nós temos a nossa cantata de Natal. Você é o nosso convidado. Venha cultuar o Senhor. Nós vamos celebrar o nome do nosso Salvador. Nós temos aí o 3º episódio da trilogia da Cristiana. Então será um prazer ter você aqui. Venha ver como essa história ela vai ser encerrada e participe conosco. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus seja o Senhor da vida de vocês e que o próximo ano vocês possam colocar tudo isso que vocês aprenderam nesse trimestre,
que vocês possam colocar em prática e possam prosseguir no conhecer a Deus. Até a próxima. Um abraço, a paz do Senhor.